lei justamente para revogar essa autonomia do Banco Central e dizendo que Roberto Campos Neto é uma espécie de infiltrado bolsonarista dentro do governo. Como é que você vê isso? Seria um completo desastre revogar a autonomia do Banco Central. Uma das poucas coisas que funciona nesse governo é justamente o Banco Central controlando a mão de ferro a inflação. Pegando, e eu dou a explicação aqui para o Piperno, por que a taxa de juros é historicamente tão alta no Brasil? O motivo é muito simples, porque o Estado brasileiro é muito inchado, porque o Estado brasileiro é muito gastador. Então, o Estado, para conseguir se financiar com o mercado, com os investidores, que somos todos nós, ele tem que oferecer taxas de juros muito altas. Caso contrário, ele não vai conseguir se financiar, porque as contas não fecham. Veja que no governo Dilma, quando a Selic chegou a 7,5% e muita gente dizia que tinha uma influência ali no Banco Central, não se sustentou. Foi para 14,25 e ficou um longo período em 14,25. Essa taxa de juros atual, e inclusive ele fala besteira, né? O Boulos dizendo que é do Bolsonaro infiltrado, o ajuste monetário começou no governo Bolsonaro. A alta dos juros começaram ali no governo Bolsonaro para segurar a inflação. E hoje o Brasil ele tem uma inflação menor do que países desenvolvidos, do que a União Europeia, por exemplo, vários países da União Europeia, menor do que o próprio Estados Unidos, entregando crescimento em 2022 de 3%. Você teve crescimento econômico e com controle inflacionário. Seria um completo desastre o fim da autonomia do Banco Central. Ô Serrão, a gente poderia, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, a gente poderia dizer que hoje Haddad é o mais moderado dos petistas? Saudações, meus amigos, meus amados haters, né? Ele está equilibrando-se na corda bamba. Ele mesmo admitiu que ele não é um profundo conhecedor de economia, mas ele é um cara que sabe conduzir a política, sabe dialogar. E o que ele está tentando fazer é dialogar. Agora, o debate econômico não pode tomar o viés equivocado. Falar na quebra da independência do Banco Central a essa altura do campeonato não é a questão mais importante. Isso é um assunto estúpido de ser tratado. O que você tem que tratar? O que deveria ser o debate? Exatamente a qualidade do gasto público no Brasil. Enquanto o Estado brasileiro continuar sendo o gastador perdulário, não dá para falar nem teto de gasto. E como é que você vai estabelecer o teto sobre o desperdício? O teto sobre o dinheiro mal investido? O governo vem propor aí, tem uma retórica muito curiosa, né? Veja, o gasto social é investimento, não é gasto. Não, é gasto. Não interessa que tipo de investimento é gasto. E muitas vezes, tanto o gasto em educação quanto em saúde, que você pensa ser benéfico, muitas vezes, quando você vai monitorar esse tipo de gasto, você encontra ali um alto desperdício e uma elevada ineficiência na prestação final do serviço, que é o que interessa. A questão toda é, o que está sendo gasto atende à população, atende ao objetivo do gasto ou do investimento? E essa discussão o governo não gosta de ter. Então, o que acontece no Brasil? É o nosso modelo econômico do qual somos escravos. Aí vem o ponto. O Brasil, o Estado gastador, tem sua dívida pública rolada o tempo todo a juros altos pelo sistema financeiro. Então, ou esse Estado se redesenha, ou esse Estado redefine o seu papel, deixando que o mercado, que a iniciativa privada cumpra o papel de produtor, ou nada vai dar certo. Esse Estado tem que fazer o quê? Qual é o incentivo que ele pode dar para melhorar essa relação? Primeiro, fazer uma reforma tributária séria, parar de onerar quem produz, quem trabalha, quem gera efetivamente renda. Então, é esse debate que a gente tem que ter aqui no Brasil. Então, não adianta o presidente Lula joga tempo precioso fora com essa polêmica inútil com o presidente do Banco Central. A frase que ele usou foi horrível. Dizer, cabe ao presidente da República questionar o presidente do Banco Central e não ao catador de latinha. Eu fico imaginando se fosse Bolsonaro que falasse tal coisa.
Meu querido Kobayashi, a gente está vendo essa guerra entre Lula e Roberto Campos Neto, mas por trás dela há um objetivo muito claro, pelo menos ao meu ver, eu quero muito ouvir a tua opinião. Isso é uma pressão política clara, né? O que Lula está tentando fazer é justamente colocar Roberto Campos Neto na parede para tentar fazer com que a autonomia do Banco Central não seja validada. Primeiro, boa tarde, Paulo, Piperno, Serrão, Alan e a você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui no 3 em 1. Pois é capitalização política dos fatos. É isso que os políticos profissionais, político raiz, é isso que eles sabem fazer. E quando o presidente Lula começa uma onda, né, ele dá um chute inicial, que depois é reproduzido, reverberado por seus ministros, por seus apoiadores, por seus correligionários. Quando ele começa essa onda de crítica à autonomia do Banco Central, o que ele está fazendo na prática estamos já achando um culpado para qualquer coisa que venha mal na economia. Então, cidadão brasileiro, meu amigo, meu companheiro, minha companheira, se as coisas estiverem difíceis para você, saiba, é porque a gente tem um Banco Central muito carrasco, que coloca uma taxa de juros alta, uma taxa de juros lá em cima de 13,7%, que prejudica a sua vida. Não é porque aqui no Ministério da Fazenda a gente está indo mal, não. Não é porque a gente está dando discursos atabalhoados, infelizes, que está colocando medo no mercado, não. Não é porque a gente está ameaçando nova reforma previdenciária, não é porque a gente está ameaçando uma contra-reforma trabalhista, não é nada disso. Não é porque a gente está emprestando dinheiro brasileiro para fora. Não, é porque o Banco Central é um carrasco que coloca os juros lá em cima. É por isso que as coisas vão começar a ir mal. Então é tudo capitalização política dos fatos. O presidente Lula não é bobo. Ele já está achando aí um culpado. Nesse caso, está sobrando para o Banco Central, que só está fazendo a sua função de colocar um peso do outro lado da balança para tentar equilibrar as coisas. A alta dos juros não é uma ação, é uma reação ao que o governo vem fazendo, gerando tanta pressão inflacionária. O Piperno, você não acha, porque você mencionou aqui no seu comentário, justamente a ideia de que você defende a autonomia do Banco Central, mas ao mesmo tempo você reconhece que há erros de uma gestão, afinal de contas, eu acho que você pensa assim, são seres humanos que estão, de alguma forma, coordenando as instituições e erros acontecerão. Agora, o remédio que Lula está querendo justamente para tentar corrigir esse erro, não seria um remédio muito pior do que a própria doença, ou seja, o próprio erro que existe hoje? Veja bem, Paulo, não. O que está acontecendo hoje não é uma reação ao que o Lula disse, até porque essa taxa é a mesma taxa do final do governo Bolsonaro, já herdou. Então, o que o Lula disse, por enquanto, impactou pouco, né? O estabelecimento, enfim, a manutenção dessa taxa de juros. Até porque desde que o Lula assumiu, o Copom só se reuniu uma vez e manteve o que vinha antes. Então, não é essa a questão por enquanto. Pode ser que daqui para frente isso aconteça. Agora, à medida em que o Lula deu também esse recado duro, e repito, talvez o modus operandi não tenha sido o melhor de todos, houve também já, digamos, uma certa tentativa de acomodação do próprio Banco Central, que enfim, divulgou uma ata um pouco mais suave do que se imaginava ontem, né? Tentando estabelecer pontos. Agora, veja, Paulo, eu insisto, se você fala em seres humanos falíveis, a gente no Brasil está condicionado pelo mercado a pensar assim. Todo mundo é condicionado a defender os interesses de mercado. E veja, é óbvio que o fato do Brasil ter um Estado agigantado faz com que o Brasil tenha uma taxa básica de juros historicamente alta. Agora, o problema de ser historicamente alto é diferente de ser historicamente a mais alta do mundo. Como se o Brasil tivesse os maiores desajustes do mundo, fosse o mais inchado do mundo, a maior inflação do mundo, e não é assim. Veja, por exemplo, os Estados Unidos tomaram, ao longo da sua história, né, nas últimas décadas, caminhos diferentes. Eu disse aqui ontem, né, quer dizer, no fim do governo Carter, a inflação chegou lá, bateu os 2 dígitos, 10%, a prime rate disparou lá para 20%, seguida lá daquele choque de petróleo, do petróleo lá de 1979, chegou a 20%. Agora, com Biden, essa mesma taxa chegou a níveis parecidos aos de 40 anos atrás e a taxa de juros agora foi para
4,25 e tal, né? Então é um país que passou a reagir de forma diferente com isso. Com que credibilidade o governo Lula, de alguma forma, culpa essa taxa de juros e olha com maus olhos para essa taxa de juros, que é, sim, fruto de um inchamento da máquina pública, se o mesmo governo vai lá e promove esse inchaço? Estamos falando de um aumento de ministérios, aumento de cargos, por muitas vezes, presidencialismo de coalizão muito mais forte do que nós tivemos no passado, a necessidade de apoio político dentro do Congresso Nacional. Ou seja, com que credibilidade se joga a culpa na taxa de juros se a lição de casa não é feita? Primeiro, não querendo te deixar nervoso às 5 horas e 16 minutos. Eu não fico nervoso com isso, até porque essa taxa de juros, como eu disse, ele já herdou, né? A taxa de juros não aumentou no governo Lula. Não é isso que o presidente Lula discute. É a mesma. Mas, o Piperno, os juros de mercado, os juros futuros, que é uma expectativa futura da taxa Selic mais um prêmio de risco, essas subiram bastante. Então, o mercado já está antecipando que o Banco Central vai ter que reagir, subir juros e colocou na conta o aumento do risco fiscal também. Então, tem um detalhe de que não é só por conta da inflação que vem a taxa de juros. É por conta da previsão de aumento da inflação. Então, é uma projeção, é para o futuro. Esse discurso de que já vinha mal, já vinha do governo passado, isso não se sustenta, não. Porque esses discursos do governo atual, eles colocam no mercado uma expectativa de grande inflação e é por isso que a taxa de juros vem. Não é só pela inflação, pela pressão inflacionária também. É uma projeção para o futuro. E o que está abalando o equilíbrio das coisas? Desde a campanha eleitoral, o candidato Lula e depois o presidente eleito Lula têm falado na quebra do teto de gastos. E o que aconteceu no Brasil antes do presidente Lula assumir foi uma das coisas mais graves que já poderia ter acontecido em nossa história. A maneira como foi aprovada aquela PEC de gastos, aquilo ali foi algo assustador, algo absolutamente vergonhoso, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista parlamentar. Atropelou-se o processo, não houve uma discussão correta no parlamento sobre algo muito grave, que é você quebrar o teto de gasto, algo que vinha sendo cumprido com rigor. Então, esse tipo de coisa é que abalou o mercado. É isso que afetou as expectativas do mercado. O teto de gasto não foi quebrado antes. Não, mas o teto foi quebrado antes. Não. Foi quebrado antes. Empurrou com a barriga os precatórios, por exemplo. Eu só queria pontuar uma coisa. Quando se fala assim, o mercado, né, como se fosse uma coisa elitista, o mercado somos nós. Colocando as nossas pequenas economias ali, investindo em ações, em títulos públicos, investindo em fundos de investimento. Então tem um gestor, o gestor não é dono de toda aquela grana, somos nós ali colocando o dinheiro. Veja que quando teve o confisco da poupança do Collor, quem é que foi prejudicado? Foram os investidores, e aí foi a própria população. Então o mercado financeiro somos nós, não é um ente abstrato aí que flutua pelo ar e manda em tudo. Somos nós mesmos. Quando a gente fala que o mercado não gosta, o mercado reagiu mal, significa que nós mesmos, pobres, comuns aqui, reagimos mal. A pauta do mercado vai encontro à pauta da população. Redução do gasto público, Estado mais eficiente, controle inflacionário, juros mais baixos, em consequência da redução do gasto fiscal, do controle das contas públicas. O mercado somos nós. O Brasil já teve superávit primário de mais de 4% ao ano, você vai se lembrar disso, governo Lula. E com a maior taxa de juros do mundo. Começou a baixar quando começou a ter superávit. Com a maior taxa de juros do mundo. Mas começou a baixar. Mas o Estado ainda era muito grande. E o superávit primário, em parte, foi devido à arrecadação, porque o país crescia devido à conjuntura internacional. Mas não foi devido ao ajuste de gasto público. Então você tinha o superávit, porque a arrecadação subia por conta de um cenário internacional que a gente não vai ver tão próximo e não havia o controle, o gasto aumentava, tanto é que veio a crise. E muitas vezes o nosso gasto público, esse é o ponto, não se debate a qualidade desse gasto. E isso é que é grave, porque essa discussão é que vai nortear você. Se sobra dinheiro para investimento produtivo ou se sobra dinheiro para você custear
a própria máquina. A gente fica com esse cachorro permanentemente correndo atrás do próprio rabo. O Alan, pelo que você ouviu do Piperno, obviamente você está chegando agora aqui no 3 em 1, você já deve estar sentindo como é que é a reação de cada um, né? Mas eu queria muito uma avaliação sobre se você acha que o Piperno efetivamente defende a autonomia do Banco Central, porque ele disse aqui publicamente que ele defende sim a autonomia, mas todavia, porém, tem que analisar umas decisões aí do Banco Central. Como é que você vê isso? Não, acho que sim. Acho que o Piperno está defendendo sim a autonomia do Banco Central, mas ele acredita que a taxa de juros deveria ser menor. O que eu estou tentando aqui dizer é que a taxa de juros, que é o preço do dinheiro, não é uma decisão administrativa porque o presidente do Banco Central ele tem mau coração. A taxa de juros é uma consequência de algo que vem antes, de fatores. É consequência de um Estado extremamente inchado e gastador, de uma inflação historicamente alta. Quando reduzir o gasto público, quando a gente tiver um Estado mais eficiente, como o Serrão falou, um Estado com gastos, né, em qualidade, mais eficiente, a gente fatalmente vai ter uma taxa de juros menor. Quer falar, Piperno? Direito de resposta. Claro, o Banco Central também é político. O Banco Central ele não está dissociado aí da sociedade. Ele faz política também, tanto que hoje, inclusive, como eu disse antes, já amoleceu um pouquinho. A questão é óbvio que o Brasil vai ter taxa de juros alta, mas o Brasil, o que tem que se discutir é se o Brasil precisa, de fato, de ter a pior taxa de juros do mundo. É isso. Agora, Alan, um troço que vai ser um quebra-pau danado, que já está se desenhando no cenário a gente vai ter um Banco Central e daqui a pouco o Conselho Monetário Nacional também quebrando pau para estabelecer o conflito, né? Quem vai mandar efetivamente na política econômica? Posso só fazer uma perguntinha? Exatamente. Por favor, Piperno. Eu não vou discutir o fato do Brasil ter taxas de juros altas. O que eu vou perguntar para você é o seguinte: se justifica o Brasil ter as taxas mais altas do mundo? Justifica porque o Estado é extremamente inchado. Quer dizer, só o do Brasil é inchado? Não, mas o Brasil, não é só o Brasil, porque as taxas reais... As taxas reais... mas as taxas reais do Brasil são as mais altas do mundo. Não, está entre as maiores do mundo. E há quase 30 anos. Mas é um Estado extremamente ineficiente e gastador. O ponto é esse. Veja, Piperno, toda vez que a gente tentou jogar o Selic para baixo ali de, 2 dígitos, 7,5%, não se sustentou no governo Dilma. E não se sustentou nos 2% também. Veio a inflação. Então, assim, tem um histórico inflacionário elevado no Brasil, né? Um pouco maior do que a média dos emergentes. Estou tirando a Argentina, Venezuela. Mas principalmente um Estado extremamente gastador e ineficiente. A hora que a gente fizer o ajuste do fiscal, a gente vai ter taxas de juros mais baixas, o que é fundamental para o crescimento da economia e para tirar as pessoas da pobreza. E o pior, e o outro aspecto ainda pior, esse Estado gastador e ineficiente, ele também é o inibidor da produção. E aí vem o quê? A tal da reforma tributária. Aqui é o lugar onde se paga mais imposto sem ter a devida contrapartida. Então, quem quer produzir, trabalhar, gerar emprego, paga muito imposto, é onerado pelo ente estatal, União, Estado e município. E aí agora eles vêm falar em reforma tributária, aí tem o ponto. Qual é a efetiva reforma tributária proposta pelo novo governo? Qual é? É um equívoco essa reforma. Ela está propondo o quê? A União concentrando os recursos para depois distribuir para o resto. Isso aí é modelo da União Soviética, não é um modelo adequado ao Brasil. E olha só, gente, a Petrobras anunciou uma redução no preço médio de venda do diesel para as distribuidoras. Segundo a estatal, o preço de venda cairá de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro